O tema da mensagem de hoje: nem só de pão viverá o homem. Esse é o tema da mensagem de hoje. Todos encontraram? Posso ouvir um glória a Deus aí? Um amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Coloca a sua Bíblia no assento. Vamos orar ao Senhor. Pai, Deus de amor, a sua palavra foi lida, e cremos a Deus, papai, que o Senhor tem algo muito grande para nos entregar nessa noite. Eu sei, Senhor Pai, que o Senhor vai fazer uma mudança na mente de muitas pessoas hoje aqui, Senhor. Que o Senhor vai transformar a vida de pessoas nesse lugar. Eu creio, Senhor meu Deus, que o Senhor vai mudar, Pai, a vida de muitas pessoas nesse lugar. Porque nós entendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Usa-me, Senhor, como teu servo, como na dispensação do teu Espírito, Senhor, para que o Senhor possa fazer a sua vontade neste lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, porque o Senhor é eu sou em nossas vidas. Amém, igreja? Estamos vivendo num tempo, às vésperas do arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, segundo a palavra de Deus, e a igreja somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. E nós seremos arrebatados e levados com Ele para viver 7 anos. Durante 7 anos vamos permanecer com Deus no mundo espiritual, junto com o Pai. Porque esses 7 anos, que vai se estender ainda, vai ser os 7 anos da grande tribulação, nós sabemos isso. 3 anos e meio vai ser paz, decretado vai ser feito um decreto de uma paz mundial, uma moeda única, um governo universal, controle e domínio de uma pessoa só no governo, o mundo inteiro. E isso vai acontecer, pode acontecer daqui 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, como diz a palavra do Senhor. Mas os profetas, diga assim, mas os profetas já nos anunciava a palavra de Deus há 745 anos atrás, antes de Cristo. 745 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.800 anos atrás aí. Os profetas já eram boca de Deus. O que é um profeta? É o mensageiro, é o que fala a palavra de Deus, é a boca de Deus para o povo. Porque no tempo dos profetas, olha para mim, no tempo dos profetas não havia escritura, não havia Bíblia. Hoje Deus fala com você através da palavra de Deus, do Evangelho, amém, irmãos? É a palavra. Mas naquele tempo não havia. Deus se manifestava através dos profetas. Ele enviava os profetas nas aldeias, nas cidades, para pregar e dizer: arrependa dos seus pecados, se converta, não adora outros deuses, virá uma ira sobre vocês. E assim Deus levantou muitos profetas. Mas eu estava meditando na palavra, e Deus me levou a falar comigo através dessa mensagem. Abra comigo lá no profeta Amós, livro de Amós, no capítulo 8, no verso 11.
Eu confesso aos irmãos que quando eu comecei a estudar essa mensagem, essa palavra em especial de Amós, Deus me levou a uma situação que nós estamos vivendo hoje, que está ocorrendo no nosso meio, debaixo dos nossos olhos, e nós não estamos sabendo lidar com essa situação. Mas o profeta já estava falando há 2.800 anos já o que está acontecendo hoje, no fim dos tempos. Olha que o profeta falou e nos diz que chegará um tempo aonde que o povo terá fome. Pastor, mas isso aí nós já sabemos, vai ter fome, sim, mas não é fome de pão e nem sede de água. Não vai ser fome de pão e nem vai ter sede de água, mas haverá uma sede da palavra de Deus. Isso confesso para os irmãos que me chocou. Como eu falei para minha esposa, eu entrei em crise. Fiquei em crise porque é muito assustador isso. Não vai ter quem pregue, ninguém vai entender da palavra. As pessoas vão procurar. Você conhece alguma coisa da palavra de Deus? Eu não sei. E você? Eu também não sei. E você, jovem? Eu também não sei. E você, pai? Eu também não sei. Não vai ninguém saber nada. E nós estamos caminhando para esse tempo. Vamos ler então o texto. Amós capítulo 8, verso 11 em diante. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Não haverá mais Bíblia, irmãos. As Bíblias serão recolhidas. Não vai ter. Irão errantes, as pessoas irão errantes, sem destinos, de um mar até o outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra de Deus, mas não acharão. Naqueles dias, as virgens formosas, ou seja, os seus filhos, os jovens, desmaiarão de sede. Essa sede aqui é sede no original, é sede da palavra de Deus. Não vai ter. Só que isso, irmãos, nós estamos no século 21. Porém nós estamos vivendo, como eu falei aqui, irmãos, as vésperas do arrebatamento. E esses dias já estão acontecendo no nosso meio, debaixo dos nossos olhos, e nós não conseguimos ver e nem nos ater dessa palavra. Já faz 3 ou 4 semanas que eu estou falando aqui sobre obediência, que Deus me leva a falar sobre obediência, sobre ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. 3 a 4 semanas falar sobre que você precisa se posicionar perante a palavra de Deus, não ser meramente um ouvinte, como diz a Bíblia, mas ser praticante da palavra de Deus, porque Deus fala com você através da palavra. Mas observe, olha para mim, irmãos, nós não temos mais hábito de ler a palavra de Deus. Não tem hábito. Você pai, você mãe, você jovem, você não tem mais hábito de ler a palavra de Deus constantemente, meditando ela. Não é fazer uma leitura de 1, 2 versículos por dia, ou de uma mensagem que chega no seu celular. Não é isso. Eu estou falando de você pegar a palavra de Deus, debruçar sobre ela e ler, meditar sobre a palavra, aquilo que Deus está falando com você. Nós não temos mais hábito, perdemos esse hábito.
Por quê, pastor? Porque não temos mais tempo. O nosso tempo é limitado. Nós não temos tempo mais para os filhos, não temos mais tempo para a esposa, não tem tempo para o marido, não tem tempo mais para ir numa academia, não tem tempo mais, só tem tempo para trabalhar, só tem tempo para ir buscar as notícias pela internet, WhatsApp, Facebook. Pastor, mas os nossos filhos estão crescendo assim, irmãos. Olha para mim. A criança tem 3 anos de idade, o pai, em vez de dar uma boneca, vai lá e dá um celular. E mais, diz assim, faz uma conta e fala assim, abre uma conta e fala assim, ó, você não sabe dar maior, filho. O presente maior ainda é, você pode acessar tudo que você quiser. É livre. Acessa o que você quiser. Entra onde você quer ir. Pesquisa o que você quer. Pastor, então o senhor é contra a tecnologia? Não. Há 20 anos atrás, eu lembrando, meditando e lembrando que os computadores parecem um caixotão assim de areia, assim, ó, né? Pensa numa potência que não tinha nada de potência. Ruim, né? Travava, tinha vezes que tinha que perder tudo. Pensa um trem ruim. E a gente não tinha conhecimento de nada. 20 anos se passou. Hoje nós temos um mundo num celular. Podemos acessar o mundo inteiro na palma da nossa mão. Detalhe, nós podemos acessar coisas boas, mas também coisas ruins. Agora, por que você não tem tempo para ler a palavra? Porque você está ocupado. Todo o seu tempo que você poderia usar com seu filho, com a sua esposa, com você mesmo, ou ele, ou seu filho poderia usar esse tempo com o pai, com a mãe, de brincar, que era o que nós fazíamos há 20 anos, há 25 anos atrás, irmãos. Quem nunca brincou de bets? De bolita, né? Quem nunca? Quem nunca de nós, os mais velhos aí, não andava na rua descalço brincando de bola? Os nossos filhos não têm mais isso. Os nossos filhos estão sendo criados na tecnologia avançada. Os filhos têm já um notebook no quarto, celular, iPhone, internet ilimitada. As coisas estão acontecendo rapidamente. Eles acessam todas as coisas terríveis que você, pai, mãe, nem imagina. Você nem imagina o que ele está acessando. Você está ali. Deu um celular para o filho, sabe para quê? Que você deu? Para ele ficar quietinho, para ele não incomodar. Porque você também está olhando. Por isso que o profeta Amós diz que chegaria um tempo aonde ninguém mais ia conhecer a palavra de Deus. Não há quem pregue o evangelho. Não tem conhecimento. Os filhos não terão conhecimento. Os pais também não terão, porque estão ocupados. Me fala para mim qual foi o dia desta semana ou da semana passada que você sentou com os teus filhos e abriu a palavra de Deus e evangelizou eles pelo menos 10 minutos. Qual foi o dia que você fez isso? Talvez pessoas aqui que nunca fez isso. Os nossos filhos estão sendo criados de maneira errada. Uma geração totalmente dependente da tecnologia. E entenda, o governo mundial, o anticristo, ele vai dominar tudo através da tecnologia.
Ele vai comandar tudo através da tecnologia. Abra comigo lá em Miqueias. Profeta Miqueias. Ele escreve essa mensagem também ao povo também, dizendo 670 anos antes de Cristo. Ele diz em Miqueias capítulo 7, verso 6 assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua casa. Não haverá mais entendimento entre pai, filho, sogra, genro. Não haverá mais. Porque falta o quê? Conhecimento da palavra. Como que vai haver honra se não tem conhecimento? Como que vai haver respeito se ninguém conhece, ninguém ensinou, se não tem princípio? E muitos de nós, irmãos, que conhecemos um pouco da palavra, nos limitamos em pregar o evangelho. Pregamos o evangelho muitas vezes forçadamente mesmo, forçado. Por quê? Porque não temos mais hábito de pregar o evangelho. Às vezes você trabalha na empresa, numa empresa, mas todo mundo nem sabe que você é crente, porque talvez você tenha vergonha de se expor, talvez você tenha vergonha de falar que você é crente, que você é filho, e que Jesus ama ele quanto ama você. Sabe por quê? Porque muitas vezes, o que as pessoas vão pensar se elas descobrir que eu sou crente? Aí você se pergunta, o inimigo vai na tua mente falando: se você contar que é crente, eles vão se afastar de você. Esse é o pensamento da grande maioria, e se torna um crente que não se revela, que não é a luz, que pega o candeeiro e coloca debaixo da cama, o candeeiro e coloca debaixo da cama. Pode um candeeiro iluminar debaixo da cama, irmãos? Ele tem que iluminar o quê? Tem que estar em cima, né? Diz a palavra. Tem que estar nas travessas da casa. Como que fala o nome daquilo? Que põe assim na casa assim, antigamente era assim. Como que é o nome? A travessa, né? Nas tesouras, colocava lá os candeeiros ali, né? A lamparina para iluminar, iluminava, ficava assim, acendia toda a casa, né? Vamos falar assim. Toda a casa, você é esse candeeiro. Mas sabe o que você tem feito? Você tem colocado o candeeiro debaixo da cama. E os teus filhos estão fazendo a mesma coisa, colocando tudo debaixo da cama também. Também não querem se manifestar como filhos de Deus. Também não dão importância à palavra de Deus. Aí o profeta Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele diz assim, abre lá, Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, verso 6, assim, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Lá no versículo 11, ele diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Observe, antes ela fará o que apraz,
ou seja, trará o quê? O contentamento, o prazer, e prosperará naquilo que eu enviei, ele disse. Então observe, Deus está usando aqui a boca do profeta Isaías para dizer o quê? A minha palavra, ela não vai voltar vazia, antes que ela cumpra o propósito dela. Com a minha palavra vai haver cura, vai haver milagre, vai haver transformação, vai haver mudança, vai haver honra, vai haver princípio, porque ela não volta vazia. Agora olha para mim, querido, por que nós não estamos pregando o Evangelho? Por que você não fala de Deus para as pessoas? Porque muitas vezes você tem se limitado. Porque muitas vezes você tem escolhido pessoas para se relacionar. Às vezes você mora num bairro, numa rua que você não conhece quase ninguém. Mora há muitos anos, mas não conhece o vizinho do lado, nem à frente da sua casa. Ele está dizendo o quê? A minha palavra não volta vazia, você tem que pregar o Evangelho. E nós temos nos limitado. Deus chamou eu e você para fazer isso. Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas, todas as nações, curando, impondo as suas mãos, curando os enfermos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ressuscitando mortos, irmãos. Eis que eu vos dou o poder, ele disse, para você. Deus te deu poder para todas essas coisas. Mas nós ficamos o quê? Limitados. Não temos tempo. Não temos tempo para falar da palavra de Deus. Eu lembro que eu estava no último trabalho que eu fiz com a minha empresa, que eu era empresário. Temos irmãos que não sabem, mas eu era empresário, mexia com asfalto, trabalhava com asfalto. E eu já era pastor. Eu estava fazendo a última obra. E havia um funcionário meu que ele detestava crente, muito menos pastor. Mas ele é um excelente funcionário. Eu falei para ele, eu comecei a falar com ele. Todos os dias nós nos encontrávamos, sentávamos debaixo de uma árvore, tomar um café, alguma coisa, nos momentos de intervalo. E eu começava a contar testemunhos da minha vida, da vida de algumas pessoas que Deus fez. Falava um pouco da palavra de Deus. Durante 15 dias eu fiz constantemente, evangelizando ele aos poucos, durante 15 dias. A esposa dele já era crente, mas não ia na igreja. E eu continuei fazendo esse trabalho. Antes de nós terminarmos o serviço, ele foi fazer uma visita na minha igreja, lá em Maria Helena. Ele foi fazer uma visita lá. E lá aconteceu que eu fui lá e abracei ele e falei assim: cara, você nunca mais vai sair daqui. Eu fiz a mesma coisa com ele ali, ó. Fui na célula lá e falei para ele: dá um abraço aqui. Você não vai mais sair daqui não. Jesus te ama muito. Deus tem uma obra grande na sua vida. E aí eu fiz isso com ele, com o Roberto. Ele era uma pessoa simples, humilde. Ninguém dava nada por ele. Sentava no último banco, ele e a esposa dele. Nas últimas semanas, próxima semana, eu comecei a discipular ele, comecei a trazer ele, começou a vir para a maturidade, começou a vir, tudo que tinha na igreja ele estava fazendo, ele estava ali, empenhado.
Quando viu, batizou, fez encontro com Deus, entrou como líder de treinamento, abriu uma célula na casa dele, se tornou obreiro, foi obreiro da igreja, já está quase pregando. E eu vejo o que Deus fez na vida dele, o que Deus moveu a vida dele. Uma pessoa que não tinha nada de instrução, Deus pegou uma pessoa que não era nada, que não tinha instrução, que não tinha conhecimento, que não tinha, e levantou ela de tal forma que as pessoas sentavam em redor dele para ouvir ele falar, ouvir ele pregar o evangelho. E tem muita gente que tem conhecimento, tem instrução, sabe pregar e não prega. Tem muita gente que se esquiva de falar de Deus, porque tem medo muitas vezes de se expor. Expor a vida dela, fala assim, mas se ele descobrir que eu faço algumas coisas erradas por baixo do pano. Irmãos, se você é crente, se você é filho, eis que todas as coisas velhas já se passaram, Deus fez tudo novo, amém, irmãos? 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, está lá. Você não pode viver com Cristo e viver no pecado. Pastor, mas eu posso adulterar? Pode. Posso mentir? Pode. Pode roubar? Pode. Você pode todas essas coisas, viu? Pode tudo. Depois que você se torna filho, pode também. Pode fazer tudo isso. Só que vai ter consequência, pai. Pode. Vai ter uma consequência, porque todo pecado tem consequência. Jesus te tira das trevas e traz para você para a luz, para você comer o melhor da terra. Isaías 1,19 diz lá. Mas se você continuar na prática do pecado, querido, se você não mudar a sua vida, se você continuar pecando, fazendo coisa errada, você vai ser um crente derrotado, um crente frustrado, um crente que vai ser disciplinado no milênio. Por isso que a palavra diz, medita na palavra. Não vale a pena viver errado, viver errante. Não vale a pena fazer as coisas erradas. Não vale a pena. Entrega o teu caminho ao Senhor, desfruta do melhor de Deus. A palavra diz lá no Salmos 37, confia no Senhor, né? Confia no Senhor. E Ele endireitará os teus caminhos. Entrega a sua vida ao Senhor, que Ele te prosperará em tudo. A palavra do Senhor diz que quando nós pregamos a palavra, quando nós falamos, o que é pregar a palavra? É você sentar com um amigo seu e conversar sobre Deus e falar as experiências que você teve com Deus e falar um texto bíblico, alguma coisa. Isso é pregar a palavra, irmãos. Quando você prega a palavra, você fala, desperta a fé na pessoa, desperta a fé em você e desperta a fé também na pessoa que está junto com você. E essa pessoa, ela tem o quê? Ela tem um sentimento de esperança para o problema dela. E ela também tem o contentamento, o prazer, o gozo, o amor de Deus, porque ela se sente amada por Deus, porque ela vê que ela estava errada em muitas situações, mas Deus ama ela de qualquer maneira. Deus ama de qualquer maneira, não importa o que você fez, não importa a pessoa que você é, importa que você viva a palavra, importa que você pratique a palavra de Deus, importa que você faça o melhor para Deus. Nós não pregamos placa de igreja, querido, nós pregamos Cristo.
Palavra de Deus. Não é a minha igreja, é a igreja do Senhor Jesus. Posso ouvir agora a Deus? O que está na minha Bíblia está na sua Bíblia católica, apostólica, romana. Se você viver e praticar a palavra que está na minha, está na sua, para quem é católico, que está nos visitando, vai ser a mesma coisa. A diferença é que nós olhamos para a nossa palavra e praticamos ela. Tentamos fazer o mais próximo dela, chegar mais próximo. Porque Cristo disse que nós temos que ser a imagem e sua semelhança. Pregar o Evangelho, ser igual, ser semelhante a Cristo. Não adianta você ter uma Bíblia na estante da sua casa, aberta no Salmo 91 para proteção de raio ou alguma coisa parecida, irmãos. Não adianta. O que vai te proteger você é a oração que você faz para Ele. Uma oração genuína, verdadeira, algo forte. A palavra diz lá em Jeremias 17, versículo 8, se você quiser abrir e acompanhar comigo. Jeremias 17, versículo 8, diz assim: porque será como árvore plantada junto às águas, que se estende as raízes do ribeiro. Nós seremos como essa árvore. E não receia quando vem o calor, porque se a árvore está plantada à beira do ribeiro, a água representa a palavra, as raízes vão até a beira do lago, até a beira do rio, e ela recebe todo o alimento que ela precisa. E o texto diz aqui o que? Mas quando vem o calor, ela receia, não, quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, ela não sofre. Ou seja, querido, quando você está passando por uma adversidade, uma luta, seja qual luta que você estiver passando, se você tem a palavra, se as raízes estão profundas, se você conhece firmemente o Evangelho, se você sabe do Evangelho, você conhece ele, você vai ser firme. As folhas não vão se secar, as folhas vão ficar verdes e vão dar frutos todas as 4 estações do ano. É isso que ele está dizendo. Vai dar fruto, porque a água, a palavra está alimentando, as raízes estão profundas. Agora, se você deixa a palavra de Deus, não tem água, raízes que não tem profundidade, seca, e vem o vento e derruba a árvore, e muitas pessoas estão caindo, muitas famílias estão sendo destruídas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. É o conhecimento da palavra. A Bíblia te orienta de Gênesis a Apocalipse a viver o melhor de Deus. Ninguém está pedindo para você deixar a sua igreja, querido, mas viva como está a palavra de Deus. Se debruça com o livro da lei, com a palavra, com o Evangelho. Se debruça ali todos os dias. Separa 1 ou 2 horas para você meditar ela, e você vai ver o que Deus... Pastor, mas eu não entendo nada. Os primeiros dias você não vai entender nada, mas depois Deus vai começar a dar revelação para você. Seja persistente.
Comece a buscar, querido. Comece a viver. O que Deus tem para você é algo muito forte. Nós precisamos fazer a obra. Mas a primeira obra, ela tem que acontecer na nossa casa, nos nossos filhos. Você pode olhar para mim, às vezes falar assim: ó, pastor, não sabe o que está falando, sei. Eu tenho 2 filhos. O Igor e a Maria, todo mundo que conhece aqui, 2 filhos aqui. Deus sabe, um tem 15 e o Igor tem 13. A Maria tem 15 e o Igor tem 13. Não é diferente dos seus filhos. E por muitas vezes a gente comete erro também. E por isso que eu entrei em crise. Porque eu, sendo pastor, não tenho tempo para meus filhos. Não tinha. Porque agora eu vou procurar tempo para eles. Vou separar parte do meu tempo para eles, para estudar com eles, falar, orar com eles, brincar com eles. E nós temos tempo para tudo, menos para isso. Então o primeiro evangelho começa dentro da sua casa, meu amigo. A palavra diz assim: o que adianta ganhar o mundo inteiro se você perecer a sua família? Ah, pastor, então eu vou deixar a igreja. Não é para você deixar a igreja não, querido. É pelo contrário, é para você alicerçar mais na igreja. É para você estudar mais a palavra de Deus. É para você trazer a sua família para a igreja. Não é deixar de vir na igreja, deixar de fazer a obra para poder ficar em casa com os filhos brincando, assistindo TV, filminho. Não, irmãos, não é isso não. É o contrário, você vai fazer isso durante a semana, durante o dia. O dia de vir adorar o Senhor, você tem que estar com a família sentada do teu lado, esposa, filho. Amém, irmãos? Adorando o Senhor, buscando o Senhor em espírito e em verdade, ouvindo a palavra, sendo alimentado por elas. Pastor, mas eu venho na igreja todo domingo, escuta a palavra, mas eu não lembro nada que o senhor pregou há 2 semanas atrás. Eu não lembro nada. Não me lembro que o senhor pregou. Alguém lembra que o que foi pregado 2 semanas atrás? Não, né? Difícil, né? Aí você vai olhar o mundo aí fora, o sistema do mundo, fala assim: para quem ir na igreja? Você nem lembra o que foi pregado. Você está lá perdendo teu tempo. Você vai lá, mas não lembra o que foi pregado. O que o pastor pregou não mudou nada na sua vida. Você não lembra. Essa é a nova ideia que está entrando na cabeça de muitas pessoas. Aí eu vou te perguntar assim para você: você lembra que você comeu há 2 semanas atrás? E há 2 anos atrás? E há 10 anos atrás? Você lembra que você comeu? No domingo? Você lembra que você comeu no domingo lá, há 10 anos atrás? E há 2 semanas? E semana passada? Semana passada, você lembra? É, uma mente mais curta, né? É. Pastor, então o que o senhor está falando? É que assim, irmãos, olha para mim. A palavra de Deus é como um alimento. Você come ela, você vem aqui se alimentar do espiritual, para te nutrir o teu espírito, para trazer crescimento para você. E no momento que você necessitar, você vai lembrar: minha mãe me deu comida para mim, uma feijoada. É, né? 2 anos atrás ela fez uma feijoada.
ela fez e me nutriu. Você vai lembrar, meu pai me deu uma palavra de perseverança, que me nutriu. Então você vem na igreja, irmão, para ser nutrido, para Deus falar com você. Talvez não mude nada, você volta para casa e fala, mas não mudou nada. Mudou, porque como as crianças comem todo dia e crescem, amém, irmãos? Assim nós também crescemos, porque nos nutrimos da palavra toda semana, todo domingo nos nutrimos da palavra, nos estudos, nas células, remoemos a palavra durante a célula, nos nutrimos novamente, nos estudos da maturidade, nos nutrimos dela, nos enchemos dela. Ela está te nutrindo. É como as crianças crescem, tomam o seu leite, come a comida e vai comendo e vai crescendo, e passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, elas vão crescendo firme e forte. Assim somos nós. Se você parar de comer, se você parar de ouvir a palavra, de praticar a palavra, de aprender a palavra de Deus, você vai ficar sem nutrição. Não haverá nutrição. Você terá fome. Quem pegou? Posso ouvir um glória a Deus? Você terá fome. Por isso que você precisa ouvir a palavra todo dia. Você precisa ler a palavra todo dia. Você precisa deitar e debruçar sobre o Evangelho de Cristo e falar, eu vou me alimentar agora. Chegou a hora de eu me alimentar, porque ela é a nutrição do Espírito. Amém, irmãos? E é isso que Deus quer. Deus quer te nutrir. Abra lá comigo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Já estou quase terminando. A palavra do Senhor diz assim. Muitos de nós falamos assim, né? Eu não posso fazer a obra, eu não posso evangelizar. Por que eu não posso evangelizar? Porque eu não sei pregar, eu não sei falar. Mas olha que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, 1 Coríntios 3,6 diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são mas cada um receberá o seu galardão segundo as suas obras, segundo o seu trabalho. Amém, irmãos? Porque nós somos cooperadores de Deus. Diga assim, nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavradores de Deus. Vós é lavrador, cooperadores de Deus para pregar o Evangelho. Agora quem vai dar o crescimento é Deus. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Quem pegou? Então quando você abrir a sua boca lá no trabalho, falar de algo que você ouviu aqui, ou que você leu na sua casa, a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, nem para você e nem para essa pessoa. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que você precisa pregar o Evangelho. Não importa quem, como que você vai pregar, aonde você vai pregar, mas você precisa pregar, você precisa falar, porque ela não vai voltar sozinha. Porque o crescimento, quem vai dar é o Espírito de Deus. É Ele que vai dar o crescimento naquela semente que foi plantada, aquela palavra que foi plantada naquela pessoa. Porque aquela pessoa, quando estiver passando por uma adversidade, ela vai lembrar, nossa, a Ronali falou algo para mim. Eu lembrei agora daquela palavra, me lembrei daquela palavra que ela me disse. Eu vou procurar ela, para ver se ela pode me ajudar. O Espírito direcionando aquela pessoa, porque aquela semente foi plantada. Quem está aí? A palavra do Senhor diz
Abra comigo Romanos 10, 14. Diz assim, Romanos 10, 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como pode alguém invocar Deus se não crê em Deus? Como crerão naquele em quem não ouviram? Como é que você vai crer em Deus se você não ouviu falar de Deus? Como ouvirão se não há quem pregue o Evangelho? Amém, irmãos? E como pregarão se não forem enviados? Como líder, como é que vai pregar? Como servo de Deus? Você está sendo enviado. A partir do momento que você desceu as águas, aceitou Jesus, você se militou no exército de Cristo. Amém, irmãos? Você já é soldado de Cristo. Você já está revestido, enfardado na autoridade de Cristo. E agora você precisa cumprir o propósito de Deus, que é pregar o Evangelho às nações. Mas primeiro começando dentro da sua casa, depois no seu bairro, depois na cidade, depois nos estados, e depois no Brasil, e depois nas nações. É assim que tem que ser. Como as pessoas vão se converter se você não prega? Se você não abre a boca para falar? Como que as pessoas vão se converter se não tem quem fale de Cristo? Não é verdade? Isso está acontecendo, querido. Como que as pessoas vão se converter se não tem ninguém que dá um abraço? Amém, irmãos? Olha o que diz. Estou encerrando. A palavra do Senhor diz assim, em Efésios capítulo 1, versículo 4, projeta aí. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, capítulo, versículo 4, diz assim. Vamos ler aqui a palavra. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em seu amor. Ou seja, irmãos, o que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes da terra fosse formada, nós já estávamos em Cristo, já estávamos nele. Ele já nos conhecia, e ele já sabia o seu nome, e que você estaria aqui hoje ouvindo essa palavra, que você seria um servo de Deus, filho de Deus, para pregar às nações, às cidades, para evangelizar. Aqui Deus já disse que você estava nele antes que a terra fosse formada. A terra já era vazia, sem forma, não havia nada sobre ela. Você já estava nele, você já era propósito dele, você foi escolhido, você foi predestinado. Diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, diz assim: você foi predestinado, você foi chamado, você foi justificado pela cruz de Cristo. Você é justo e abençoado agora por Cristo. Agora te falta ser glorificado na volta de Cristo. Está lá, Romanos no capítulo 8, versículo 29. Agora eu quero dizer para você o seguinte, não sendo assim, falando para você que você não é um sortudo. Diga para o teu irmão: você não é sortudo, mas você é um vencedor. Aponta o dedo do teu irmão e fala assim: você é um vencedor. Por quê, pastor? Porque você lutou com 300 milhões de espermatozoides para você vencer, e só você foi o vencedor. 300 milhões. E Deus estendeu, colocou o dedo aí e falou assim: você.
eu te escolho você. 300 milhões lutando para entrar no óvulo, para o chamado. A Helena é uma vencedora, né? Imagina, 300 milhões. Você vem, cumpre o meu propósito. Assim que Deus fez. Aí nós ingressamos nesse mundo, viemos para esse mundo como fruto do pecado. Muitas vezes os nossos pais não deu a orientação necessária da palavra, desviamos do caminho de Deus, perecemos, sofremos lá na frente, numa idade madura, como eu vim para Jesus numa idade já madura, né? Aí eu vou ter que começar do zero, aprender tudo. Eu poderia ter aprendido lá, como os meus filhos, com 4, 5 anos, começar a evangelizar eles, evangelizando eles, até quando estiverem seus 21, 22, 23 anos, eles têm totalmente o conhecimento e o domínio da palavra. As raízes deles estão aprofundadas e vão dar fruto permanente. As pessoas vão chegar neles, vão falar assim, vão chegar assim nos seus filhos e falar assim: olha, tem uma droga aqui, um baseadinho, um negócio, rapaz, eu estou de boa, fica tranquilo, querido. Vamos tomar umazinha aqui? Não, fica de boa. Mas você não gosta? Você não fala, não fumo, não bebo, porque me faz mal, me contamina. Você não mente? Eu também não minto, porque me contamina. Você não rouba? Também não rouba, irmão, porque é o seguinte: tudo que eu vou fazer, vai ter uma consequência para mim. Então, tem uma raiz ali nos nossos filhos. Agora nós, muitas vezes, não. Viemos para Cristo, todo arrebentado. Passamos por muito vale da sombra da morte, né? Se misturamos com tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa, até gasolina, se deixar, tomava, né? Não é assim, irmãos? Álcool, né, de posto, se deixar, toma, irmão. O povo toma tudo esse negócio aí. Toma. Mas por que toma? Porque ninguém orientou. Porque se o pai tivesse orientado desde pequenininho, não tomaria. As raízes estavam alicerçadas na rocha. Quem entendeu aqui? Dá uma glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra como uma espada e separa ossos, medula. A palavra de Deus muda, transforma a nossa vida. Eu não sei vocês, mas eu decidi mudar. Eu decidi mudar e ter mais tempo para minha família. Eu não sei vocês, mas eu decidi policiar um pouco mais os meus filhos com as redes sociais. Não é deixar, não é impedir eles, não é não deixar eles usar, não é isso. É mostrar para eles o que é bom e o que é ruim. Porque tudo que a internet, a evolução é muito boa, irmãos. Mas eu quero que você guarde uma coisa na sua mente, só uma coisa, diz assim: tudo é puro, diga assim, tudo é puro para os puros. Você vai saber discernir, você explicar para os seus filhos: filho, você tem acesso aqui livre, você pode, né? Só que isso aqui não é bom você ver. Isso não presta, aquilo não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Isso aqui vai te atrapalhar nos teus estudos, isso aqui não é a hora, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Você vai orientar, entendeu, irmãos? Não é dizer, não vai fazer que te arrebenta a tua cabeça. Chuta para a bunda, tapa na cabeça. Se eu te pegar fazendo, você vai fazer isso. Está errado, não é assim não. Não é assim. Você tem que falar para ele: filho, vem cá, pega o celular, pega o computador. Está vendo isso aqui não é bom. Isso aqui é lixo. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui vai te fazer mal. Isso aqui vai fechar os teus caminhos. Entende? Vai te atrapalhar.
Agora isso aqui é bom, filho, ó, isso aqui é bom. O esporte, não é? Tem jogos também que são bacanas, né? Eles gostam muito de jogar, as crianças gostam de jogar. Tem jogos que são bacanas, que ativa a nossa mente, rapidez e tudo e tal, é bacana você. Mas tem coisa que não é legal. Você pode evitar. Você como pai, como mãe, tem que pesquisar tudo isso. Ver o que você está deixando o teu filho colocar dentro da casa, dentro do quarto dele. Não limita o teu filho. Não é você tirar o celular, não é você tirar a internet, não é você cortar a internet e fazer voltar lá no tempo dos agás lá, irmãos. Há 20 anos, 25 anos atrás, não é verdade? Não tinha nada. Não, irmãos, eles podem fazer tudo, porque tudo é puro para os puros. Ele tem que saber o que é bom, o que é ruim. Ele olhar aquelas coisas com uns olhos bons. Recentemente teve um jogo aí que saiu aí, Pokémon, lembra o Pokémon? É uma febre, Pokémon. Aí tem gente que estava morrendo, caindo de prédio aí, não sei o que, e não sei o que lá, atrás de Pokémon, morrendo atropelado nas ruas. É do Satanás, que é porque não sei o que, não pode jogar. Irmãos, depende. Se for pro bichinho falar, ó, você pula do prédio, irmão, é puro, né? Tudo é puro para os puros. Tem coisa que você vai jogar até aquilo ali. Você vê que não é bom? Não usa, não faz. Tem um limite para tudo. Só que você tem que falar isso para os seus filhos, ensinar. Vocês estão entendendo? Estou falando do jogo para vocês entenderem. Eu não joguei, mas eu sei que é divertido. Brincar lá atrás dos bichinhos, né? Nem sei como é que é. Mas a pessoa sai correndo atrás dos bichinhos, as crianças divertidas, até homem barbado estava correndo atrás de bicho aí, nas ruas, pegando bichinho aí, irmãos. Será que estou falando com alguém aí? Meu Deus. É? Mas tudo bem, não é verdade? Mas tudo bem, está fazendo, mas que faça uma coisa que não venha prejudicar ninguém, que não venha te prejudicar, entende? Você pode fazer, mas olha, se é bom para você, se é bom para o seu filho, ensina. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Nós vamos agora nos preparar para trazer as ofertas.